Olá! Nesse vídeo eu quero conversar um pouco com você sobre espaço geográfico e urbanização. Bem, para entender bem como está essa questão aí no planeta na atualidade, eu tenho que pontuar algumas questões com você. A primeira é que quando falamos sobre geografia, estamos falando do estudo, do conhecimento sobre o planeta Terra, sobre a superfície terrestre. Então, nós falamos de questões da natureza, de questões físicas e da interação dessas questões com a sociedade, com a dinâmica social. Então, não é pouca coisa não, é muita coisa, né? Por isso que a geografia ela precisa também, e na maior parte do tempo, se recorrer aos conhecimentos da história, para que a gente possa entender bem como que está a dinâmica do planeta na atualidade, como que é constituído o espaço geográfico hoje, também como que ele está se transformando. Então vamos entender bem como que a gente aplica isso aí para a questão da urbanização na atualidade. Bem, evolução da população urbana foi um primeiro tópico que eu coloquei aqui para conversar com você. Então você já tem que começar pensando o seguinte, em números de habitantes no planeta, na população total do planeta Terra. Aí você precisa pensar que durante muito tempo no planeta, a população mundial ela era muito pequena e que a partir do final do século XVIII, a gente sempre tem esse século aí como referência para falar das questões geográficas. A partir do final do século XVIII, a população ela começa a aumentar, né, a crescer aí de uma forma sem precedentes. Até que chega no século XX, que foi o século onde aconteceram as duas guerras mundiais, a população mundial cresce imensamente. E na atualidade, nesse início de século XXI, esse crescimento ele continua, ele desacelerou um pouco, mas a tendência é que nas próximas décadas aí, pelo menos até 2050, a tendência é que a população mundial ela seja a cada ano maior. Agora, onde que essa população mundial está vivendo? Onde que ela está morando? Bem, antes do final do século XVIII era praticamente só o espaço rural, né? Tinha cidades, é lógico, nós temos cidades milenares aí, mas o percentual de pessoas que viviam em cidades era muito pequeno. Então tudo começa a mudar com a chegada da indústria, com a Revolução Industrial. Por quê? Oportunidade de trabalho, oportunidade de emprego, oportunidade de sobrevivência. Então as pessoas lá na Inglaterra, ao final do século XVIII, quando surge a indústria, as pessoas começam a morar perto daquelas fábricas. Então a gente começa a ter, com a Revolução Industrial, um adensamento urbano que começa lá na Inglaterra. Então a gente começa a ter o fenômeno da urbanização. Agora, o que nós podemos entender como urbanização? A urbanização ela é o adensamento populacional na cidade, mas ela é também toda uma infraestrutura necessária para que essa população viva aglomerada naquele espaço ali, tá? E isso também vai mudando muito de acordo com a época, de acordo com a evolução da história. Bem, então se nós comparamos a evolução tecnológica que nós temos hoje, no século XXI, com a evolução tecnológica que nós tínhamos ao final do século XVIII, na Revolução Industrial, é extremamente diferente. E é fundamental você pensar bem nisso para que você compreenda bem o processo de urbanização. Então, quando as pessoas começaram a viver aglomeradas lá na Inglaterra, em volta das fábricas,
não existia uma infraestrutura, uma tecnologia como existe hoje. E entenda bem que quando eu falo de tecnologia, vamos entender aí o significado ao pé da letra. Estou falando de formas de se fazer algo, utilizando técnicas, utilizando materiais. Então, tudo que você tem que vai te possibilitar realizar uma tarefa, realizar um trabalho de forma prática, utilizando algum equipamento, isso é uma tecnologia. Se nós estamos falando aqui de espaço urbano, quando eu falo, por exemplo, em ruas pavimentadas, isso é uma tecnologia. Quando eu falo em água potável encanada, isso é uma tecnologia. Quando eu falo em rede de esgoto, isso é uma tecnologia. E lá ao final do século XVIII era tudo muito rudimentar. Então essas pessoas que começaram a viver aglomeradas em volta das fábricas, elas viviam em condições muito precárias, principalmente condições sanitárias. Então muitas doenças surgiam, muitas doenças matavam as pessoas por pura falta de saneamento básico, por falta de uma infraestrutura urbana adequada. Então, surgindo esse problema, foram-se surgindo também alternativas para que eles fossem solucionados e muitas coisas foram criadas, né? Muitas coisas que nós usufruímos hoje em dia de infraestrutura urbana, elas foram sendo criadas aí com o decorrer do tempo. Então, o que mais que eu posso falar aqui com você dessa infraestrutura, né? Vamos pontuar agora, pensar assim na evolução tecnológica que nós temos hoje e que permite uma série de questões aí de qualidade de vida que a gente pode usufruir numa área urbana. Comecei falando pelo saneamento. Então, em cada domicílio, em cada residência se produz, suja água, se produz as águas residuais, que a gente conhece popularmente como esgoto. Então essa água ela tem que ser devidamente encaminhada, devidamente tratada. Veja bem, eu não estou falando quem tem a infraestrutura, quem não tem, onde não tem. Primeiro eu estou falando na infraestrutura que existe, né? Depois a gente avalia aí essas outras questões. Então, a coleta do esgoto, seja ela dinâmica, seja ela realizada por um município, pela administração do município, por uma empresa de saneamento, ou seja ela específica em cada domicílio, essa coleta do esgoto faz parte de uma tecnologia da infraestrutura urbana, o acesso à água potável, as ruas pavimentadas, energia elétrica, recolhimento do lixo no popular, né? Mas nós podemos falar da forma mais adequada dos resíduos sólidos, a limpeza das ruas, das vias, o acesso aos serviços bancários, o acesso ao comércio, o acesso à alimentação, rede de transporte. Então não é pouca coisa não. Ao longo do tempo aí, muitas coisas foram acontecendo, muita tecnologia foi sendo criada para propiciar um bem-estar, um conforto na área urbana. A questão também das construções, a questão aí dos tipos de construções, dos espaços públicos, dos espaços residenciais, toda a arquitetura, tudo isso aí tem uma evolução que vem aí com a história e que ela cresce imensamente aí a partir do final do século XVIII. Agora, vamos falar das outras questões. Tem duas questões assim que são pontos muito importantes quando nós falamos de tudo isso aí. Uma delas é a questão da desigualdade econômica e consequentemente social. Então, quando falamos em termos de mundo, em termos de planeta,
essa desigualdade ela existe entre os países. Então, se você for analisar uma infraestrutura urbana de um país mais rico, ela é muito mais incrementada do que a infraestrutura urbana de um país mais pobre. E fazendo análise dentro de cada país, nós vamos ver desigualdades de infraestrutura também, dentro dos municípios. Nós observamos isso apenas olhando a paisagem, já é possível que a gente faça uma avaliação. Dentro dos municípios aqui do Brasil, como que isso funciona? Os bairros mais pobres, os bairros mais ricos, você vê casas mais luxuosas, você vê casas mais simples e, infelizmente, uma diversidade de tipos de moradias que existem em países como o Brasil, onde as camadas sociais elas são muitas, as diferenças elas são muito grandes. Então, a gente pode observar moradores de ruas, pessoas que no decorrer aí de sua história familiar, sua história de vida, elas se viram naquela situação de extrema pobreza. Nós podemos analisar moradias extremamente precárias em área de risco, formação de favelas e formações, bairros periféricos. Veja bem, quando eu falo essa palavra periferia, periferia é um espaço que está fora do perímetro central. Então, essas áreas periféricas, elas geralmente são ocupadas por uma população de classe econômica mais baixa, porque as áreas periféricas estão mais distantes dos principais serviços de infraestrutura da cidade. Então, acabam sendo áreas mais baratas, né? Casas, lotes mais baratos, e a população de mais baixa renda acaba ocupando esse espaço aí. Bem, e outra questão que nós vamos observar, que fica muito claro aí quando falamos de desigualdade econômica, é a questão do planejamento urbano. No Brasil, tudo isso aconteceu de forma muito acelerada, porque veja bem, quando a indústria surge lá na Inglaterra, lá na Europa, ao final do século XVIII, foi um momento conturbado, tiveram muitos problemas, a população ela se concentrou em volta das fábricas, mas com o decorrer do tempo, esses problemas eles foram sendo solucionados e essa solução ela evoluiu com o crescimento da indústria. O Brasil é um país que teve um tipo de industrialização que nós chamamos de industrialização tardia. Então, quando a indústria chegou e se implantou aqui no Brasil, ela já era uma indústria evoluída. E o êxodo rural que aconteceu no Brasil, ele foi muito acelerado. As pessoas vieram morar na cidade de forma muito rápida, então essas cidades elas cresceram sem planejamento. Elas cresceram muito rápido. Então, depois que a população se concentrou ao redor das indústrias, que começaram a tentar consertar muitos problemas que surgiram. Nós temos no Brasil algumas pouquíssimas cidades que foram planejadas antes delas serem ocupadas. Posso falar aqui 2 exemplos para você. Brasília é uma cidade que foi planejada, foi construída para depois ser ocupada. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, também foi uma cidade planejada. Agora, é curioso que mesmo tendo esse planejamento, muitas coisas, muitas mesmo, escapam a esse planejamento. Vou falar um pouco do caso de Belo Horizonte. Antes de Belo Horizonte ser construída, a capital de Minas Gerais era Ouro Preto. E eu estou falando aí de século XIX. Então, no decorrer do século XIX, constatou-se que
não seria possível que Ouro Preto continuasse a ser a capital do estado, porque a cidade está numa região de muitas serras, de um relevo muito íngreme, então não seria possível que ela crescesse muito. Então resolveu-se planejar e construir a cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte foi inaugurada no ano de 1898, já ao finalzinho do século XIX. E todo o planejamento da cidade, se você pegar um mapa de Belo Horizonte, você vai observar que tem uma avenida em Belo Horizonte que ela chama Avenida do Contorno. Ela faz um círculo e dentro dessa Avenida do Contorno é que foi planejada toda a cidade de Belo Horizonte. Para o que Belo Horizonte é hoje, para o tamanho do município, o espaço que está dentro da Avenida do Contorno hoje é um espaço bem pequeno. Só que quando Belo Horizonte foi planejada, eles acreditavam que esse espaço pequeno que está dentro do limite da Avenida do Contorno, ele seria ocupado até o ano 2000. Nada disso, né? Quando chegamos no ano 2000, o espaço que está dentro da Avenida do Contorno, no município de Belo Horizonte, ele é a parte central de Belo Horizonte. Hoje o município ele é muito mais do que isso aí. Mas por que eles erraram tanto? Veja bem, se Belo Horizonte foi inaugurada em 1898, nessa época o Brasil ele não tinha se industrializado ainda. Principalmente a indústria automobilística não tinha chegado aqui ainda. E além dessa questão da industrialização, todo o século XX, como eu já te falei, foi um século de grande crescimento populacional. Então, somando essas duas questões aí, no decorrer do século XX, de um grande crescimento populacional com a industrialização, então essa questão aí de planejamento, o que se planejou para ser Belo Horizonte, foi infinitamente além do que se imaginou naquela época. E só para concluir essas questões aí que foram pontuadas, hoje nós temos, se considerarmos toda a população mundial, nós temos aí aproximadamente 55% da população mundial que vive em áreas urbanas, mas esse percentual ele é extremamente crescente. Estima-se que nos próximos anos ele ainda vai aumentar muito mais do que esses 55% que temos aí na atualidade.